Ora, muito boa tarde ou boa noite, conforme a hora em que estão a acompanhar este projeto do Portuguese Beyond Borders Institute, o Instituto Português Além Fronteiras da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. Esta é a nossa celebração, uma de várias, dos 100 anos da rádio em língua portuguesa aqui no estado da Califórnia. Acontece que foi precisamente no dia 10 de junho do ano de 1920, desculpem, no ano de 1920, a 10 de junho, numa quinta-feira, esse ano numa quinta-feira, que um senhor da Ilha Terceira, só podia ser, já agora, vou puxar a brasa à minha sardinha, que um senhor da Ilha Terceira chamado José Vitorino começou um programa de rádio em língua portuguesa numa estação na zona de Stockton Modesto, o Vale de São Joaquim, sempre a tentar dar cartas. E acontece que, nessa altura, como ainda esta manhã, com o amigo João Manuel Dias, um dos convidados para esta sessão, falava, dessa altura, a rádio dava os primeiros passos, porque tinha acabado de ser criada a primeira estação de rádio nos Estados Unidos da América, uns escassos meses antes. E inclusive esta própria rádio também na zona de Stockton Modesto. O senhor José Vitorino, segundo uma informação prestada, uma valiosíssima informação do nosso amigo também aqui, Euclides Alves, o senhor José Vitorino, numa entrevista que ele fez ao senhor Frank Mendonça, o senhor José Vitorino, um pormenor que eu não sabia, era analfabeto, não sabia ler nem sabia escrever, e começou um programa de rádio em língua portuguesa. Tinha um amigo dele que sabia tocar viola, e portanto iam os dois para a estação de rádio, uma hora por semana, o senhor José Vitorino falava, o amigo tocava viola, e depois mais tarde esse programa estendeu-se à zona de Vaicélia. E o que é impressionante é ir de Modesto a Vaicélia, que toda a gente sabe são uns bons quilómetros, em 1920, devia levar umas horinhas. E acontece que foi o primeiro programa de rádio, ele teve um programa durante vários anos, e só 10 anos mais tarde é que começou o segundo programa de rádio, por um casal famosíssimo, que é, portanto, o Artur Vieira Ávila, que nasceu também um pormenor dado, portanto está como nascido nas Lajes do Pico, mas não nasceu a bordo de um navio entre a Ilha Terceira e o Pico, porque o pai foi, portanto, era funcionário público e ia para o Pico, aliás o pai já estava lá, a mãe em viagem. O casal, portanto, o Artur Vieira Ávila e a sua esposa Celeste Ávila, conhecida como Rosinha, começaram o programa de rádio em 1930 em Oakland, e esse foi o primeiro programa transmitido 5 dias por semana. Portanto, o programa Castelos Românticos, portanto, começou nessa altura. Eu, algo mais queria acrescentar como preâmbulo, digamos assim, à nossa conversa, é que a rádio começou, portanto, em 1920, a 10 de junho, com o programa Vasco da Gama, do Sr. José Vitorino, precisamente vários anos antes da rádio começar em Portugal e praticamente 10 anos antes de começar no arquipélago dos Açores. A primeira experiência na rádio nos Açores foi em 1928 e 1929, segundo a pesquisa feita pelo jornalista José Andrade, da RDP, e na Ilha Terceira em 1933 e mais tarde nas outras ilhas também. Em Portugal continental também as experiências começaram em 23, 24. Portanto, tivemos a primeira emissão, digamos assim, numa estação de rádio em língua portuguesa, foi na Califórnia, e só algumas décadas mais tarde é que começou na Costa Leste também. Estão aqui comigo neste projeto do Portuguese Beyond Borders Institute da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, já viram, Euclides Álvares, que é um dos veteranos da nossa rádio. Aliás, somos todos veteranos, menos a Filomena, que é uma jovem. Portanto, Euclides Álvares. E também temos, como veem, o Tito Rebelo, João Manuel Dias e Filomena Rocha Mendes. Cada qual tem uma vastíssima experiência da rádio, cada qual eu admiro muito pessoalmente, e não lhes digo isso por estarmos aqui, já lhes disse em outras ocasiões, gente que vive a rádio em língua portuguesa na Califórnia e que todos à sua maneira têm contribuído imenso para a rádio.
Eu vou apenas terminar, antes de apresentar o primeiro será o Euclides, e vou pedir a cada um dos intervenientes que primeiramente faça uma apresentação sua, se é verdade que na Califórnia todos os conhecem, mas há gente porventura em outras partes a seguir, quer através da televisão portuguesa da Califórnia, que agradecemos ao João Manuel Dias estar a transmitir, e ao mesmo tempo ao transmitir live, não é, no Facebook, através da página dele. Eu dizia também que, apesar das pessoas aqui na Califórnia vos conhecerem e bem, é possivelmente que haja um ou outro que não conheça, e particularmente aqueles que estão fora da Califórnia. Portanto, fazer uma apresentação e falarem um pouco portanto, sobre a vossa experiência na rádio. Mas antes disso, apenas terminar dizendo que eu acredito, como uma pessoa que tem dedicado particularmente os últimos quase 30 anos da minha vida ao ensino da língua portuguesa, eu acredito que sem a rádio hoje falaria-se pouquíssimo português na Califórnia. Já não se fala como a gente gostaria que se falasse. Vamos agora ser todos honestos, acho que podemos concluir isso tudo antes mesmo de começarmos, mas se não tivéssemos tido, desde 1920, 10 de junho, o senhor José Vitorino e as pessoas que o seguiram, e aqui os que aqui estão esta tarde, esta noite, para aqueles que nos acompanham em Portugal, a rádio hoje seria diferente e a comunidade portuguesa da Califórnia seria muito diferente. Estaríamos como estamos em outros estados da União Americana, onde já não se fala mesmo, absolutamente mesmo nada. A rádio foi uma escola da língua portuguesa para muita gente, foi para mim, eu queria também dizer isso, foi para mim, porque eu com 17 anos, estupidamente, como costumo dizer, comecei um programa de rádio, ainda estava a aprender a falar português, e foi para mim porque havia um senhor, um casal aqui, na zona de Tular, Hanford, Joaquim e Amélia Morrison, que muitos devem conhecer o nome, Joaquim e Amélia Morrison, que faziam do seu programa Ecos do Vale, ao domingo entre as 6 e 7h30, uma autêntica aula da língua portuguesa. Na minha juventude, quando cheguei à América com 10 anos e até, portanto, começar a estudar português formalmente, a minha escola de português foi o casal Joaquim e Amélia Morrison, na rádio. E, portanto, com essa afirmação, que faço-a com muito honestamente e convencidíssimo por tudo que eu tenho lido, escrito e também refletido, a língua portuguesa não teria a presença que tem hoje na Califórnia sem a rádio e sem estas pessoas que aqui estão. Euclides, faz o favor de ser o primeiro, como se diz na nossa terra, a ser corrido em termos de touros, não é? Portanto, uma apresentação tua e muito obrigado pelo tempo que nos estás a dispensar. Ora bem, estou com vós? Estás ótimo. Ok. O meu nome é Euclides Álvares e estou nestas andanças de rádio há 42 anos. Foi em 1978 que alguém me convidou e fui dar início ao programa Voz dos Açores, na altura na QLBS, em Los Banos, a convite do Miguel Canti Castro e por intermédio do Sr. Franco Mendonça, que foi o meu professor de rádio. E deu-me algumas dicas e instruções que, se começasse hoje, acho que não mudava nada. Até que deu certo. Ele começou por me dizer o tipo de música que devia tocar, mas que não abusasse da música. Porque música, qualquer tolo comprava uma Reca Play e acabava por transmitir música. Portanto, não era necessário eu me cobrar muito com música, mas trazer para a rádio gente que desse alguma coisa à comunidade e que soubesse mais do que eu. E então, aos poucos, eu fui andando e nestas andanças acabei por me convencer que não tinha capacidade de estar 1 hora no ar a falar, que ninguém me ia ouvir, mas também não tinha capacidade se não tivesse um punhado de gente válida que sabia mais do que eu, e essa gente iria preencher o meu tempo de antena.
E foi o que foi acontecendo devagarinho. Depois fui convidado para as manhãs de sábado da RDP Açores, que foi uma experiência maravilhosa, fiz muitas amizades, foi muito bom. Depois, através da Associação de Rádios de Inspiração Cristã, sou o único programa de rádio que está inscrito nesta associação e isso levou-me aí a fazer ao Brasil Rádio, à Rádio Aparecida. Foi uma experiência maravilhosa, 6 dias em São Paulo, na Aparecida, e vi uma rádio totalmente diferente. Ora, como já tinha sido, e sou veterano, sou combatente da guerra de Angola, eu tinha um pouco de ouvir rádio. Lembro-me da Rádio Iglesia, que era muito ouvida em Angola naquela altura. E a rádio dizia-me sempre alguma coisa. Recordo-me que por 30 angulares, 30 escudos, na época, pedia um piloto aviador da Força Aérea Portuguesa, porque pertencia à Força Aérea, de me comprar um rádio nas Canárias. Era um pequeno rádio pequenino que ainda tenho aqui. Não sei se funciona ou não, mas está ali como recordação. E ele comprou-me esse rádio e era o que a gente ouvia mais, era a Rádio Iglesia em Angola, o que se ouvia. Eu estava em Luanda, sempre estive em Luanda. Depois surgiu um convite, através do Sr. Franco Mendonça, falou com o Miguel Canticastro, disse, está aqui um rapaz da terceira, ele tem talvez jeito para isto e penso que sim, e eu já experimentei aqui alguém, mas eu gostava de lhe dar uma oportunidade. E o Miguel veio falar comigo, e ainda conhecia o Miguel, conhecia-o de rádio, mas não sabia quem era, e o Miguel disse, a gente dá-te a oportunidade, vais começar com 1 hora, arranja 10 anunciantes, $50 cada um, e a gente vai dar um jeito e tu vais começar. E o Mendonça disse, eu vou contigo e vou arranjar anúncios. E o Mendonça deu uma volta comigo e arranjou os anunciantes. Pronto. E eu fiquei a fazer rádio. O primeiro cheque que eu recebi da percentagem de 40% da minha publicidade foi precisamente $30. Eu não tinha música, eu não tinha nada. Um amigo meu que tinha sido militar na Guiné, mas tinha feito diversas viagens a Cabo Verde e gostava muito de mornas, emprestou-me uns LPs, 2 LPs de mornas cabo-verdianas. E era pouco mais o que eu tinha. Pois o Aníbal Cabral, naquela altura, já tinha a Casa de Lisboa em Número, arranjou-me uma musicazinha e a gente fizemos uma troca e baldroca e fui trazendo uns discozinhos para começar. Naquela época era tudo muito diferente e muito difícil. Por exemplo, eu recordo-me do Jornal Português de dar notícias do mês de maio em outubro e a gente trava essas notícias. Depois veio a ANOP com noticiário para o consulado, levava 2 semanas para chegar para a ANOP mandar e depois chegar cá, e depois houve uma guerra entre o jornal português, entre a rádio, um é que queria as notícias só para si, o outro não tinha, estas tragédias que a gente vamos vivendo. E fui andando neste mundo assim. Uma das coisas que o Mendonça me entusiasmou e fiz foi não ter membros, para ninguém me mandar. És livre, és independente, não recebes $1 de ninguém, não precisas disso para nada, arranja publicidade e trabalha. Isto é um negócio. Se não dá, fecha a porta. Isto é como qualquer negócio. Não andes de mãos estendidas a ninguém. Pronto. Segunda coisa, serve as pessoas. Ser útil às pessoas. Ajuda a comunidade. E vai buscar gente para colaborar contigo que sabe mais que tu. Pronto. Está bem? E fui nessa linha. E até hoje, nunca nenhuma festa do Divino Espírito Santo, de futebol, Casa dos Açores, igreja, ninguém recebeu uma única fatura minha para pagar 1 centavo que fosse. Sempre fiz isso de graça a toda a gente. Nem nunca ganhei dinheiro com mortos, também quando com alguém que teve a infelicidade de falecer numa família, nunca aceitei dinheiro de ninguém para anunciar que fulano ou Beltrano morreu. O Mendonça até dizia-me assim, olha, sabes, eu sou muito amigo do Padre Alvernaz, e o Padre Alvernaz, quando me vem dar dinheiro, o programa do Mendonça era pago pela estação, não era um programa independente, era o único programa que a estação tinha e pagava-lhe, eu mal conhecia essa época, mas era assim. Então o Mendonça me disse, mas eles exigem, eles insistem em me dar dinheiro quando morre alguém. E eu digo, olha, para não haver brigas, eu pego no dinheiro, eu vou levar ao Padre Alvernaz, que ele lembra os beijos do dinheiro, ele gosta muito, fica muito contente, pronto. E mais ou menos eu segui essa linha. Aos poucos, depois, na QLBS houve prós e contras, e eu fiz uma fugida da minha inteira responsabilidade,
mas o falecido Tony Vieira, combinei com ele, fomos juntar num restaurante mexicano em Chauchilha, que não existia português, levei o Miguel e a Henriqueta Pereira comigo e fizemos aí a revolução. E saímos para a QAGS. E aí na QAGS, pois foi muito difícil, porque, quer dizer, foi difícil pelas distâncias e porque era o início desta era das internets. Mas o Tony prometeu sempre que ia pôr a estação na internet, que ia modificar e modificaram, e até que havia áreas aqui em cima que tinham um som superior ao som da QLBS. Recordo-me de ir buscar vinho, mais amigos meus, a Galt, a Campo, e o sinal da QAGS era belíssimo ali e já não se ouvia a QLBS. Pronto, mas quer dizer, mas havia outros locais que a QLBS cobria melhor do que a QAGS. E entramos no primeiro programa. Depois veio o Carnaval, muito trabalho, muitas inquietações, muitas dores de cabeça, mas isto desistir só quando da entrada na sepultura. A gente nunca desiste, segue em frente. Voltando aqui um pouco atrás, e falando dos 100 anos da rádio, é muito interessante a evolução, esta evolução. Esta evolução vem o rei Dom Carlos, quando foi assassinado no dia 1 de fevereiro de 1908, há 112 anos, soube-se nos Açores, por carta, ao cabo de 3 semanas. Ao cabo de 3 semanas é que chegou a notícia aos Açores. Ok. Só sei. Nós, esta manhã, quando acordei, fui ao iPad, vi uma notícia a passar que havia neve e com fotografias e vídeo havia neve na Ilha do Pico. Pronto, isto é a evolução que houve. E nós acabámos por fazer estes contatos assim. Eu estou em Relmar, a nossa amiga Filomena, que é a única profissional com carteira como jornalista adquirida no Rádio Clube de Angra, que eu saiba. Pelos sindicatos. Pelos sindicatos. Sindicato, pronto. E fomos andando assim. Como é que eu fiz o meu programa ao longo destes anos? Primeiro, e tive a sorte de ter muitos amigos que me ajudaram na agregação de publicidade. Isto tornou-se muito caro, isto é muito caro, se eu mostrar o espólio que tem é incrível, é muito caro. Mas de qualquer forma, também nunca perdi dinheiro na rádio, porque também não sou tão tolo como isso, é preciso, e gosto muito da rádio, mas também não é o rádio de perder dinheiro da rádio, é preciso que note. Como é que eu organizei o meu programa? Organizei o meu programa, primeiro sem fazer cópias de ninguém. O Mendonça dizia-me, nunca ouças os programas dos outros. Não apanhar escalão, não te importes com ele, importa-te só contigo. Pensa que na Califórnia há um único programa, é o teu, mais nenhum. Não te importa, não faças guerras de publicidade a ninguém, não uses o microfone para dar de comer a ninguém, e quando fizemos a fugida particular, foi nessa condição. Tivemos 10 anos calados, eu, o Miguel que isso custou os olhos da cara a muita gente, mas nunca demos resposta nem razões porque é que tínhamos saído. Então, eu resolvi aos poucos de ir buscar colaboradores. E colaboradores que soubessem mais que eu. Fui buscar uma médica ao Canadá, fui buscar o Dinis Borges, professor reconhecido e um homem ligado à comunicação social, que ainda hoje colabora connosco. Fui buscar um advogado à Praia da Vitória, fui buscar um engenheiro civil à à Vila das Laxas. O Elmano Nunes sempre colaborou comigo, é o mais antigo dos colaboradores. Fui buscar um rapaz muito jovem ao topo, com muito jeito para isto, que acabou por já me representar uma vez em comunicação social, num encontro que houve na terceira, creio que foi o ano passado, no fim do ano passado, e esse rapaz acabou por fundar a Rádio Ilhéu e convidou-me logo para eu estar na Rádio Ilhéu. A Rádio Voz dos Açores da Santa Bárbara também tem o meu carimbo, não foi bem da minha vontade o que a Junta de Freguesia fez pôr o nome do meu programa na Rádio Voz dos Açores, mas eu acabei por aceitar e agradeço, mas não, até hoje ficou-me um bocadinho atravessado na garganta. Fui buscar a Filomena a São José e fui buscar ainda, como disse,
Fui buscar o jornalista mais ligado ao desporto, o Carlos Alberto Alves da Silva, que é ingresso, mas vive no Rio de Janeiro. Fui buscar a Santa Catarina o engenheiro Paulo Jorge Ribeiro, mentira, o engenheiro Paulo Caminha, que já foi 16 vezes aos Açores, conhece os Açores, sabe quantos chafarizes tem a terceira, eu não sei quantos ele tem, e conhece as novilhas dos Açores, e esteve estes 2 fins de semana comigo no ar. Fui buscar ainda o Lino Fraga, ex-autarca do Corvo, mas residente em São Miguel, foi meu colega militar, e fui buscar ainda em poetas o Euclides Cavaco a Toronto, o Paulo Jorge Ávila, improvisador, uma velha com a Dânia Machado, que todas as semanas está connosco. Fui buscar o Carlos Alberto, do grupo Bela Aurora, que é um miquelense dos 7 costados, é um irmão meu, o Carlos Alberto, como todos os outros, quer dizer, sempre me trata muito bem, e ainda fui buscar o José Gabriel Ávila, muito conhecido, locutor, e rádio e televisão dos Açores. E esta gente é que preenche o meu programa. Eu praticamente apenas passo aqui a publicidade e um pouco de música. E depois fui buscar à Noruega um angrense, filho do escritor Augusto Gomes, que por acaso não nos conhecemos pessoalmente, mas fui colega do pai em Angola e éramos amicíssimos, visitava-o sempre que ia à terceira, e se por acaso me dobrava a ir visitá-lo, ele tratava-me muito mal, punha-me não tinha de visitar, e então o professor doutor Eduardo Borda da Silva faz-nos uma crónica desde Oslo, da Noruega. Lídio Borba continua a colaborar connosco e, como veem, então o padre, que é a figura máxima dos espiritanos, o padre Tony Neves, que está atualmente no Vaticano e faz-nos uma crónica todas as semanas, é dos mais antigos colaboradores. Levou-me a rádio a ir ao Brasil, estive no Ilhéu das Rolas, em São Tomé, como militar estive em Angola e estive na Guiné, conheço os mocecos de Angola, as tabancas da Guiné, a pobreza do Ilhéu das Pombas, levou-me a Macau, durante 14 dias, a Hong Kong e a Xangai, levou-me também a Zhuhai, fiz rádio em Macau e fui convidado para fazer rádio 2 anos em Macau, claro, os meus filhos estavam muito novos e eu nunca me considerei profissional de forma alguma, mas gostei muito do Sudoeste Asiático, incrível, o Sudoeste Asiático, sempre, ao Brasil, sempre me trataram muito bem, aos Açores diversas vezes, ao Canadá, fiz rádio na Camões, estou ligado a estas estações e atualmente estou a transmitir o programa em 4 estações da Califórnia. As nossas de João Manuel Dias, eu acho que faço parte disto muito como uma família, Rádio Portugal USA, Rádio Lusalândia, na Rádio Pama Classic, na Rádio Televisão de Artísia, na Califórnia, na Rádio Azores, Canadá, em Toronto, na Rádio Voz dos Açores, em Santa Bárbara, e na Rádio Ilhéu, agora no topo. Quer dizer, isto cresceu, mas eu só fui o fermento, eu não sou nada disto. O Diniz, a Filomena, o João Manuel, esta gente que colabora comigo é que fazem a rádio, não sou eu. Eu não tenho capacidade para ter 6 horas e 15 minutos de rádio no ar. Pertencia a muitas organizações, tive muitas dores de cabeça, criei muitos inimigos e fiz muitos amigos. Mas acho que em todo lado isto mais ou menos é assim. Hoje gosto muito do Diaspora Media Group. O João Manuel é excelente a trabalhar com ele. Sério, de palavra, um homem às direitas, que me se diz na terceira. E o João Manuel, precisamente, conseguimos, eu também ajudei nisto, a gente congregar atualmente no Diaspora Media Group mais de 500 anos de experiência de rádio. Miguel Castro, o Eduardo Paim, o Euclides, toda esta gente que está junta, somada, dá mais de 500 anos de rádio. E isto é que faz o impulso e a força. E também é que dá nome, porque dizerem assim, onde é que tu transmites o teu programa? Ou na rádio, é no mesmo programa do Miguel, então ouço o Miguel, o Paulo Matos também é no mesmo, estamos
A união faz a força. Não sei se tem mais alguma coisa a dizer, acho que não, porque já falei demais. Não, não falaste mais, mas a gente vai passar a bola. Portanto, com 500 anos, vocês estão todos muito bem dispostos para terem 500 anos. Euclides não estava, isso é 500. Portanto, isto faz-me Nem lembrar o Vasco da Gama. há anos estávamos num congresso nos Açores e uma amiga nossa, que muitos de vós também conheceis, que é a Lélia Pereira Nunes, que é do sul do Brasil, ela apresentou-se com uma grande emoção e estava lá o Onésimo Almeida, que também muitos conhecem, não é? O professor Onésimo Almeida da Costa Leste, e ela disse, eu sou uma açoriana com 270 anos. O Onésimo levanta e diz, está muito bem disposta. E, portanto, também digo o mesmo. Mas vamos passar para o Tito Rebelo, que também não tem 500 anos, nem lá perto, mas tem uma vasta experiência de rádio, diferente de Euclides, e por isso que nós queríamos, porque temos aqui 4 pessoas com experiências muito diferentes, mas que todas elas contribuíram imenso para a rádio portuguesa na Califórnia. Tito, fala-nos da tua experiência, por favor. Olha, falar da minha experiência, primeiro que tudo, tenho que perguntar ao Euclides, com todas as pessoas que ele tem a colaborar com ele, porque é que ele ceda lá. Põe os outros a trabalhar e faz muito bem. Faz muito bem. Eu lembro-me também bem que ele aproximou-se de mim, na altura em que começou a lidar com o João Manuel Dias, dizendo-me que havia 500 anos de experiência na rádio e que eu podia contribuir com a minha ajuda. Não foi possível, nesse momento talvez eu não estivesse bem disposto para essas coisas, estava reformado, estava a andar muito bem e pus de lado essa hipótese. Mais tarde veio acontecer, colaborando, criando um programa através do sistema do Helder Souza, chamado aqui Califórnia, e que estava a caminhar muito bem, mas eu peço desculpa a todos quantos me gostaram de ouvir, eu pensei melhor parar e quando tivesse a oportunidade ouvir os outros, porque quando eu comecei na rádio, eu tive de facto uma ajuda extraordinária, que eu fiz parte sempre das comunicações da Marinha, que servi por 10 anos, e daí, ao emigrar para os Estados Unidos, continuei ligado às duas partes da comunicação social e até às vezes colaborando com os jornais portugueses da altura, o Luso-Americano e o Portuguese Times, somente na parte do desporto. Pois, quando eu comecei na QRV em 1981, tinha terminado um período de tempo em que havia alguém que tomava conta da rádio portuguesa e que tinha, na verdade, uma simpatia extrema, toda a gente gostava dele e vocês sabem quem eu estou a referir-nos, aqui Esteves, não é verdade? Mas houve alguém que pensou que poderia transformar a rádio amadora em rádio profissional. E então apareceram José Rosa e Batista Vieira, que todos nós conhecemos como bons empresários, e compraram a parte que era do Sr. Joaquim Esteves. Depois, com o seu desaparecimento, que todos nós sofremos, porque a pessoa, na verdade, era excelente nas suas relações, começou a QRV a trabalhar de uma forma um pouco diferente, com profissionais, veio o Mário Vargas e depois veio o José João Encarnação e em 1981, depois deles já estarem, apareci eu. Mas deixai-me dizer porque é que eu apareci. Eu estive cá na Califórnia em 1974 e o Aires Medeiros, que também esteve na rádio e que de certeza se um dia se escrever algo sobre a rádio, essa história vai ser feita também com esses nomes. E Deus queira que sim, que esses nomes apareçam. Porque eles faziam parte de um conjunto de produtores independentes, quando eu cheguei, que se associavam connosco e se davam muito bem com os profissionais da rádio, que tinham a liderá-los a filha do Sr. Joaquim Esteves, Débbia Bronzino. Pois, meus amigos, ao fazermos o bloco profissional da QRVI, a QRVI, eu gostaria de encontrar as palavras, teve momentos de excelência. Dei a minha participação, trazendo um bocado de juventude, pois na altura era muito mais novo, ainda não tinha chegado aos 500 anos do Euclides,
E então, haviam coisas que eu já tinha feito em Connecticut, porque eu tive um programa de televisão chamado Portugal Cantinho da Saudade, numa estação de televisão da NBC, durante 2 horas aos domingos, que tornou-se muito famosa, o Portugal Cantinho da Saudade. Depois, quando eu vim à Califórnia, depois de ter colaborado também em programas da rádio em Connecticut, na WINE, depois eu conto-lhe uma história engraçada para terminar sobre essa rádio. Quando cheguei à Califórnia, o Aires Medeiros, que Deus o tenha em descanso, convidou-me para eu ler as notícias. Estamos com som de retorno? Ok, vou continuar. Já estamos, está bem. Convidou-me para eu ir ao seu programa e ler as notícias. Para terminar sobre essa rádio, quando cheguei à Califórnia, o Aires Medeiros... Há um som estranho, que é o som, o eco que está a aparecer na minha voz. Já está limpo, pronto. Então, o Aires convidou-me para ler o noticiário dele e eu fiz uma questão de simpatia, fiz o noticiário e houve um telefonema do Sr. Batista Vieira a dizer-me se eu viesse para a Califórnia, que no outro dia começava a trabalhar para ele. Por acaso acontece que na nossa vida tudo muda, e especialmente nos Estados Unidos da América, tudo muda muito rapidamente. E acontece que eu era inspetor numa fábrica, a Laura, minha esposa, era também trabalhadora de uma fábrica, e as duas simultaneamente tiveram que mudar o seu equipamento e coisas que levaram um bocado de tempo. E então, como a família toda da Laura vivia na Califórnia, eu juntei o útil ao agradável e vim ter com vocês todos aqui ao Eldorado, como lhe chamam, não é? E foi aí dentro da KRVI que se torna verdadeiramente o amador, porque ao fim e ao cabo aquilo que se havia feito era tudo de amadorismo, para os quais eu tenho muito, muito respeito, apareceu a parte profissional. Mas como vós sabeis, a nossa parte profissional, e eu estou a ver aqui o João Manel Dias, estou a ver o Euclides, estou a ver a senhora, diga-me lá o seu nome para não me esquecer. Filomena. Filomena, até que enfim que eu fiz falar. Ok, Filomena. Todas essas, aquilo que nós começámos a fazer foi usar, porque infelizmente a rádio comercial da Califórnia dependia verdadeiramente, como o Euclides disse, da ajuda de muita gente. Ajudavam-nos na angariação de anúncios, porque a estação, sem os independentes e sem a ajuda dos profissionais angariando comerciais, não era solvente. E então havia necessidade deste conjunto trabalhar todo. E digo-vos, é bom da verdade, que as minhas relações com todos aqueles que foram produtores independentes foi sempre muito agradável, porque nós compreendíamos uma coisa. Quem estava dentro sabia que, sem a ajuda deles, a solvência da estação era mínima. Podia desaparecer de um momento para o outro. Todavia, todo o esforço que o José Rosa e o Batista Vieira fizeram para manter a estação teve os seus reflexos muito positivos, que foi que cada um de nós, muitas das vezes a competir comercialmente cá fora, e todos sabem o que eu estou a dizer, fazíamos o seguinte, fazíamos que criar programação dando à estação alguns momentos de grande beleza. Criação de uma linha aberta que nunca havia, criação do desporto que praticamente nem existia. A primeira vez que se fez transmissões em diretos fomos nós, separando agora a Connecticut, onde eu estive, com a Califórnia. A primeira transmissão nos Estados Unidos da América de futebol foi feita para mim no dia de Portugal de 1978, diretamente da WINE para todo o estado de Connecticut. Mas no fim, eu digo-lhe uma das coisas muito mais interessantes que aconteceu nesse dia. Tivemos a presença do Dr. José Augusto da Gama, como diretor do Portuguese Times, e também o Padre António Moura, que fizeram os comentários ao jogo Denver Unidos contra o Vasco da Gama de Desporto, celebrando o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades. Voltando à Califórnia.
Depois da QRV ter terminado a sua parte portuguesa, e isto não estou a querer contar, a fazer parte da história ainda, isso está escrito já, e se não estiver escrito vai ser escrito de certeza. Tudo o que aconteceu, eu estou a tentar dizer-vos da minha maneira, à maneira em que eu vi as coisas. Não quer dizer que eu esteja sempre certo, mas uma coisa é certa, houve quem se intrometeu-se, quem se tivesse intrometido no meio das relações entre um e outro, falo Batista Vieira José Rosa, para que nós desaparecêssemos do ar e a estação acabasse por ser vendida naquela proposta de ou para mim ou para ti. Já mais falarei dos nomes, mas vocês sabem quem são eles e ainda continuam vivos e ainda bem, porque é bom da verdade, foram excelentes patrões, sem dúvida nenhuma. E tudo fizeram para que a rádio estivesse no ar. Simplesmente quando começaram a haver pequenos choques, isso é assunto para um próximo programa. Agora, quando a QRV terminou, foi como que um choque que a comunidade tenha levado. Foi assim como o coronavírus ter aparecido na comunidade portuguesa, porque, como nós dizemos, ficámos às escuras. A rádio parou. Apareceu depois, novamente, uma tentativa de fazer rádio tipo amador, por intermédio do Sr. Joaquim Esteves, que sentiu a falta da rádio e que quis fazer através da QPLA. Mas a QPLA era uma estação com 50 mil watts que cobria toda a Califórnia, mas que a grande parte da comunidade já estava acostumada ao profissionalismo e começou a lembrar-se do peditório de ovos para as malaçadas e coisas do género que já se não usavam nesse tempo. Esta é a verdade. Então depois o Sr. Joaquim Esteves deixou e apareceu outro rapaz a fazer, até que com a saída da QRVI, de todos nós, dos que estavam lá a trabalhar, Mário Vargas, José João Tito Rebelo, Débia Brosino e Isilda Azevedo e outros nomes que apareceram de vez em quando, pois todos ficámos às escuras e tenho para mim que houve grandes ressentimentos humanos. Nós sentimos a falta da rádio. Estávamos acostumados a ela, sentimos a falta da rádio, sentimos a falta do apoio das pessoas, do carinho das pessoas, que quando nos viam em nós estrelas, mas as estrelas era só aparência, porque de resto nós éramos profissionais que tentávamos fazer o melhor possível para a rádio portuguesa, para a língua portuguesa. O João Manuel Dias foi um desses elementos que, durante a nossa vivência na QRVI, fez parte da nossa programação, sempre que havia férias, sempre que havia necessidade de alguém, aí estava o João Manuel, sempre bem disposto, sempre a aprender, sempre a querer fazer, com uma delicadeza extraordinária, tornou-se um camaradão de que continuamos amigos e que eu reconheço que a sua presença foi muito boa para ajudar dentro da QRVI. Portanto, passando à QPLA, eles chegaram ao pé de mim, os produtores da QPLA chegaram ao pé de mim dizendo que gostariam de ter mais horas em português e profissionalizadas. Eu estive lá 2 anos, servi o melhor possível, mas acontece que essa estação foi-nos oferecida a nós, mas, meus amigos, ser oferecida uma estação de 50 mil watts, pediram porque havia um problema jurídico entre os donos anteriores e aqueles que eram na altura donos ou managers, havia uma diferença em $800 mil. E eu ainda tentei falar com algumas pessoas, mas isso foi impossível de comprar. E a rádio portuguesa, nessa altura, tornou-se cara porque entrou no campo americano. E era muito mais difícil pagar um anúncio à QPLA como era pagar a nós. Nós, quando começámos na QRVI, os anúncios eram a $10 cada um. Praticamente, não é? Estamos a falar há 40 e tal anos, portanto, mas eram relativamente baratos. Isto ajudava a parte comercial e a parte industrial da comunidade portuguesa, que nos ajudava, porque também o peso não era demasiado. Um dia, não para concluir ainda, mas um dia, o Miguel Canti Castro e o manager da estação chamaram-me e disseram que queriam falar comigo.
A KPLA estava mesmo a dar as últimas, porque tinha sido vendida para Las Vegas, para levar a toda a parte, a toda a Califórnia e até a outros lugares, porque eu um dia tive um postal do Japão de um português que ouvia a KPLA, especialmente à noite, não é? 50.000 watts transforma-se em quase 1 milhão. E então eles compraram, para falarem no jogo, nas apostas, nisto e naquilo, compraram a KPLA, que estava, na verdade, para desaparecer, porque não havia dinheiro para a suportar, porque só a eletricidade da conta era muito, muito, muito elevada. Então, o Miguel Cadicastro chama-me e diz que queria falar comigo e vem com o manager da estação KRVI, ok? Tivemos a tomar café, conversámos e o Miguel disse: Tito, e aquilo está a acabar, pá, tu queres ir trabalhar para o Batista? Eu disse: então não vou. Depois se ele pediu para me fazer pensar para ir, eu pensei de imediato, porque já não estava a fazer, praticamente havia lá talvez meia hora ou 1 hora, por fim. E fui para a KRVI. E aí, e sim, encontrei gente boa, gente a fazer rádio como devia ser, rádio profissionalizada, mas também outro grupo de amadores, de produtores independentes, à qual a rádio muito deve. A rádio portuguesa deve muito, mas muito, aos produtores independentes que preenchiam as horas da rádio KRVI, e mesmo da KRVI, sim, e depois da KP, como ela se chama, agora já me esqueceu, KLBS. Portanto, a ajuda dessa gente foi extraordinária, porque uma vez mais, se notou que mesmo a KPLA não era capaz de sobreviver pagando os ordenados que pagava aos seus empregados. Esta é a grande verdade. Mas, depois, a minha chegada ajudou. Não quer dizer que resolvesse os problemas todos, não, longe de mim tal ideia, mas ajudou, porque a comunidade já me conhecia e eu tinha uma aproximação semi-comercial a todos eles para que ajudassem a estação a continuar a sobreviver. E foi aí que eu tive os últimos anos da minha vida como radialista, como homem da rádio, e digo-vos uma coisa: as amizades que conquistei, e isto é para concluir, as amizades que conquistei em todas estas andanças na rádio, mesmo até os contactos com outros que foram às vezes muito curtas, falando daqueles que tiveram mais tempo comigo e que mais trabalharam comigo, quero-vos dizer que guardo deles as mais gratas recordações. Quando os encontro, encho-me de alegria, porque eles também contribuíram, direta ou indiretamente, para que eu me sentisse feliz, para que eu me sentisse bem, para que a minha família se sentisse bem. Tudo isso parece que não, mas no nosso íntimo conta mais muitas vezes de que chapéus de grandes profissionais que ao fim e ao cabo não conseguiram juntar as duas coisas. E é aí que eu me sinto verdadeiramente feliz. Eu juntei, e aqueles da KRVI, todos amadores que por lá passaram, sentiram a minha presença, como eu sentia deles, nos seus convites para irmos à sua casa, para falarmos com eles, o que é que fazíamos, tudo isso. As nossas relações com o Luís Cordeiro para nos ajudar, com o João Manuel Dias para nos ajudar, com a Isilda Azevedo para nos ajudar. Todas essas pessoas ficaram verdadeiramente dentro do meu coração. Sinto a presença deles quando passa a memória destas coisas, sinto a presença deles como se fosse na mesma altura. Portanto, meus amigos, aquilo que eu vos quero dizer mais, que todos os momentos de beleza que a rádio teve, eu tentei sempre dar-lhe uma maior beleza. Esta é a parte que me faz a mim sentir ainda mais satisfeito. Eu lembro-me de uma expressão que a Filomena, a senhora Filomena está aqui com uma cara muito bonita, ela é que está no ecrã. Vamos fazer a transmissão da festa de Gastine e eu começo a falar e o Miguel estava com ela e disse assim: aí está a máquina. Esta máquina encheu-me de orgulho.
quis ele dizer, aí está ele pronto para fazer aquilo que é melhor sabe, falar, levar às pessoas a mensagem daquilo que os seus olhos estão a ver. Portanto, tudo aquilo que se passou na rádio, na televisão, em todos os lugares das comunicações que eu fiz parte mesmo, até na Marinha, na parte inicial, eu digo-vos uma coisa, guardo dentro do meu coração a vossa presença e só tenho pena de uma coisa, é de que Deus não me possa voltar a pôr nesses lugares. Para vocês, um abraço muito, muito sentido. Filomena, um abraço para o Manel, um abraço para ti, Obrigada. cada vez mais bonita. Para o Dinis Borges, a minha palavra de gratidão por este encontro, e ele também é minha testemunha. Eu noto, eu acho, eu sinto-me orgulho em dizer que o Dinis Borges, que não é um jornalista de qualquer jornal, é um jornalista do Washington Post. Para o João, igualmente, um abraço, para o João um abraço, por tudo aquilo que sempre fizemos juntos e por a vontade sempre que tivemos de nos darmos cada vez melhor. Para o Euclides, vejo tantas vezes, agora não muito com este vírus, não é? De vez em quando um dia, não há muito tempo, encontrei o Euclides em Ilmar a cochear. Partiu o pé na terceira, não foi, Euclides? Partiu o pé. Eu disse, o que é isso, homem? Mas ele sabe, ele foi um daqueles que eu toquei quando apareceu uma oportunidade de alguém, meia dúzia deles, voltarem à rádio. A nossa rádio de São José estava fechada, não é? Aqui no Vale as coisas não estavam muito bem com o Euclides. Bem, eu não digo bem aquele bem ou mal de ser mesmo mau, mas de relações. Há pessoas que não podem ouvir nada, a Filomena, que me perdoa a expressão, emprenham pelos ouvidos, não é? Então, muitas das coisas que se disseram não deviam ser assim ditas, e mais isto e mais aquilo, porque não há dúvida nenhuma, isto é uma análise franca, sincera. O Euclides, tantas vezes que eu recebi ao sábado para o seu programa, vezes sem conta, sempre com o mesmo carinho, sempre com o mesmo orgulho em ser amigo dele, sempre pronto a ajudar, e foi com ele que eu falei a primeira pessoa. Em caso de houver necessidade, havia uma estação que podia ser comprada e eu lembrei-me dele em primeiro lugar. Portanto, aqui está aquilo que eu sempre fiz, gostei de fazer e, especialmente, dar-me bem e ser amigos de todos vós. Obrigado, Tito Rebelo, pelo teu testemunho maravilhoso. Eu vou passar para a Filomena. Nós temos tempo, mas temos algum tempo limitado. Temos cerca de mais 45 minutos. Vou passar para a Filomena, depois para o João Manuel Dias. E depois dos vossos testemunhos também gostaria que dialogássemos um pouco sobre o que é que podemos ver a nível de rádio de futuro. Mas Filomena, a tua história, por favor. Pois, depois desta história de um marinheiro, eu não sei se vou poder ficar nestas águas. Vas a navegar. É melhor navegar, Jota. Não sei se vou afogar até. Vas navegar. Mas vou-me afogar nestas águas do Tito Rebelo com tanta história, claro, histórias que eu não poderia de maneira nenhuma viver, porque eu vim para aqui, para a Califórnia, já numa hora mais tardia. Eu já não conheci, embora tivesse conhecido o senhor Joaquim Esteves, também conheci e trabalhei para ele o senhor José Rosa, que em paz descanse, que foi uma ótima pessoa, que eu conheci, sempre afável, e o senhor Batista Vieira, que ainda está vivo, não é? E coleando, oxalá por muito tempo, mas foi muito diferente a minha história. Para já porque não entrei na Marinha no princípio, e depois porque já conheci este marinheiro já muito tarde. Já estava em Los Banos ou não sei quê e fui conhecendo por aí fora. A pessoa com quem eu mais me relacionei quando cheguei aqui foi com o Euclides e com o nosso Miguel do Canto e Castro, que eu não posso deixar de lamentar que ele não esteja aqui. Esta coisa de dizerem eu já estou velho, incomoda-me imenso, porque as pessoas
têm mais idade, não é? Por isso mesmo têm experiência para passarem aos outros. E não me venham com esta história de já está velho, não tem nada para dar. Eu detesto isto. Eu também estou e vou aqui fazendo o possível, não é? Fazendo o possível por dizer alguma coisa, por falar de um passado que talvez é remoto, mas que talvez possa dar um exemplo a alguém que queira começar na rádio. Hoje em dia ouve-se tanta coisa, são todos muito profissionais. No meu tempo não se ia à universidade para aprender a fazer rádio. No meu tempo fazia-se um exame de voz, de conhecimento geral, e se a pessoa tivesse voz, cadência, tivesse conhecimentos, soubesse inglês, francês, que eram as línguas a seguir à nossa língua portuguesa, então aí já contávamos com alguma coisa. As rádios contavam com alguém que sabia estar, que sabia fazer, se fosse preciso, uma entrevista a uma pessoa estrangeira que nos chegava. E claro, no Rádio Clube de Angra foi aí que eu comecei, em 1972, quando eu fiz o meu exame de rádio, de voz, enfim, de muitas coisas, e de conhecimento geral, da língua francesa, do inglês e etc. E eu lembro-me que alguém disse, mas ela tem uma voz que canta, tem uma voz assim que canta. E depois alguém, não sei se foi o Padre Coelho de Sousa, que disse a ele, pois ela canta. Ela canta. Eu cantava, claro que não era, aliás, nada de estranho, até mesmo para o Rádio Clube de Angra, nem para os nossos ouvintes, porque eu participava nas festas do Rádio Clube de Angra, e eu recordo que fui ilustrar, como eles diziam, os 25 anos do Rádio Clube de Angra. Portanto, vejam lá, vocês, o Rádio Clube já é tão velhinho, imaginem se fosse para não vir mais fazer aqui rádio, então pois eu já também não aparecia. Já se passaram muitos anos. De qualquer modo, eu fiz a minha época e foi uma época tão engraçada e tão bonita. Não se ia, como eu já disse, à universidade, fazia-se as nossas provas e foi assim que se entrou. Naquela altura nós tínhamos um programa em que entrávamos a fazer isto e aquilo, ou que tínhamos mais jeito, e ao que parece o que eu tive mais jeito foi para ler notícias. Quase ninguém, é difícil, mas é interessante. A primeira coisa, eu tinha um ângulo visual muito bom para ler as notícias. A segunda, eu tinha cadência. E foi por aí. Não é que ninguém me dissesse assim, diz agora assim, diz assim, diz assim. Não, eu fui, deram-me um texto, eu li aquele texto e pronto, já estava. Oh, é muito boa, é assim, é assado, tem isto, tem aquilo. Claro que há sempre coisinhas, cantos e recantos para limar. E foi o que aconteceu. Também fiz o programa que quero ouvir, que até o Nó falou-se há bocadinho, do Luís Cordeiro. O Luís foi um dos que já estava lá, começou de muito miúdo, de controlador de som, depois foi fazendo programas, e ele achava-me muita graça, depois às vezes até ríamos mesmo, às vezes ao microfone. Lembro-me, por exemplo, da Lucinda Barcelos, coisas assim engraçadas, de piada, em que estávamos a ler e ela estava com um confeito na boca e deixa cair aquele confeito e a mesa era de madeira e aquele confeito faz pim, 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 por ali fora. E quer dizer, são dessas coisas que na altura, quando estamos, nem sequer fomos prevenidas dessas coisas. Mas é a tal rádio que é feita com a ambição de ser alguém, de ser-se bom, de os outros que nos ouçam possam tirar algum proveito. E foi assim que eu comecei. E com muita honra,
fiz muitos programas mesmo dentro do Rádio Clube de Angra, para além de ler as notícias. Havia programas que se fazia do governo, como a Puericultura, depois tínhamos que fazer a cobertura daqueles programas e depois entrevistas de pessoas que chegavam à nossa ilha com categoria, como Chegam do Galarza, Maria Leonor, da RDP em Portugal, sei lá, montes de gente. O Paco Bandeira, lembro-me que fiz uma entrevista com ele. Hoje em dia não se fala no Paco Bandeira por razões que não temos nada a ver com elas, mas imensos artistas. Apresentei como se chama, Marco Paulo. Até ontem vi aqui um filme de António Variações, até esse eu apresentei-o e com muita pena minha, dali a poucos dias ouço dizer que António Variações tinha morrido. Eu talvez fui das poucas pessoas que apresentou, que interveio com esta vida de um homem tão famoso agora, toda a gente copia as suas músicas e agora é que sim que ele é famoso. Naquela altura ninguém queria apresentá-lo, mas eu apresentei-o no Rádio Clube de Angra, assim como fiz entrevistas a locutores que foram daqui, que ninguém queria, são os locutores da diáspora, que não era diáspora nessa altura, era da imigração, não se falava na diáspora, agora é que se fala na diáspora Média Group, nosso João querido. Olha, realmente isto há etapas interessantíssimas. Eu lembro-me da primeira entrevista que tive quando cheguei aqui à América, porque eu fiz o meu exame ao Rádio Clube de Angra, mas depois vim aos Estados Unidos. Os meus pais estavam aqui e eu queria conhecer a América. Vim e quem é que se lembrou de me entrevistar? Uma menina que chegou, é locutora do Rádio Clube de Angra, e foi o Sr. Joaquim Esteves. Eu só tinha ouvido falar do Sr. Joaquim Esteves, assim pelo alto, e pela senhora Mimi Dias, outra pessoa que ia à Ilha Terceira, que levava muitos turistas, muitos imigrantes, que era uma pessoa influentíssima, que depois vinha as pessoas legais aqui, através disto e daquilo, e até de casamentos e tudo mais. Mas a pessoa que me entrevistou de primeiro foi realmente o Sr. Joaquim Esteves, uma pessoa extraordinária naquela altura, pois, e tive tanta pena. E há poucos meses eu disse isto mesmo à sua filha. Eu fui a pessoa que deu a notícia da sua morte, do seu desaparecimento. E tive que ler numa lista, através da KLBS, a lista das coisas que tinham encontrado no seu carro, porque ninguém sabia do Sr. Joaquim Esteves. Enfim, são dessas coisas que nos acontecem, mas tudo são experiências de vida, tudo são coisas interessantes e que um dia, se calhar, se alguém fizer um livro, pois vai incluir esta ou aquela que lhe diga mais respeito. E esta disse-me respeito a mim de uma maneira um bocadinho mais triste. De qualquer forma, eu tive muita pena que isto tivesse acontecido. Uma das coisas, claro, que eu acho que a rádio nesta terra, depois de ter um certo à vontade, depois de um certo profissionalismo, digamos assim, era uma maneira de fazer a nossa rádio que tínhamos no Rádio Clube de Angra, com aquele prezamento das coisas saírem bem, e que aqui já não era o mesmo. Já não era de qualquer... Porque se eu queria fazer uma entrevista, lá diziam sim. Aquela pessoa contava para a nossa cultura. Aqui já não era assim. Se eu quisesse fazer uma entrevista, mas se esta pessoa entrevistada não fosse das graças do patrão, já não se podia entrevistar.
E essa foi uma das coisas que eu estranhei muito e não me vou calar com isto. Porque isto eu acho que é das coisas mais tristes que se pode fazer, é uma pessoa ter uma estação de rádio na sua mão e ser manipulada por outras pessoas, por outras razões, razões que não têm a ver com o profissionalismo, com o que é direito, com o que é dever até de fazer, porque houve muita gente boa, e há muita gente boa nesta comunidade, que pode ser exemplo, que pode ser pessoa de fazer bem, porque nem todos são ruins, porque há muita gente boa, e gente com qualidade, não só de dinheiro, mas também de inteligência, de capacidade e até de fazer bem a outras pessoas. E é isto que eu não gosto nada de ver e nunca gostei. E os meus atritos, alguns que eu tive, embaraços até com as pessoas com quem eu convivi dentro da rádio, foi exatamente por isto, esta contestação, esta manipulação. Não podes fazer isto porque ele não gosta, não podes fazer aquilo porque ele não gosta, ou ela não gosta, sei lá. E, portanto, esta foi a triste experiência de chegar aqui e a rádio não ser com aquilo que eu esperava que fosse. De resto, eu tenho imensas recordações boas. E ainda continuas a dizer, porque continuas a fazer rádio. Eu continuo a fazer rádio. Exatamente. E finalmente eu tenho, e até através do nosso João, da sua Diáspora Média Group, eu tenho também o meu pequeno canal, digamos assim, por onde dizer algumas coisas que sinto, que gosto de fazer, porque eu gosto de dizer o que se passa através de pessoas. Eu não sou uma agência de notícias, porque ninguém é uma agência de notícias. Todos vamos apanhando daqui e dali, vamos dando o que os outros até fazem. Mas eu gosto de fazer como eu gosto de levar as pessoas através desta rádio, deste microfone, e aquela pessoa dizer do seu sentir, daquilo que sabe, do que pode, do que já fez, porque cada pessoa tem muito para dar. Nem sempre acreditamos nisso, mas é. Cada pessoa é uma experiência só, é um mundo. Cada pessoa é um mundo. E esse mundo tem muito que nos dizer muita vez. E há pessoas que nunca tiveram a oportunidade de dizerem para fora, de dizerem para os outros aquilo que são, aquilo que gostariam de ter sido, que gostariam de ter feito. Eu conheço imensas pessoas, mesmo mulheres. E este é o ponto onde eu gostava que até houvesse mais mulheres que gostassem de falar, de dizer o que são, mas sem peias. Que eu gostava de ter feito assim. Eu conheci uma senhora na Terra Chã, que ela era a esposa de um sapateiro, ok? Esse sapateiro tinha filhos, um casal de filhos. A filha era professora e o filho foi bancário. Portanto, nada impede que um dia as pessoas não possam ser alguém. E esta senhora, que era muito amiga da minha mãe, gostava muito de vir da sua casa, que ela morava no terreiro da Terra Chã. E ela vinha e ela dizia assim: sabes, Angelina, eu gostava muito, sabes de quê? De teres sido professora. Ela falava um bocadinho pelo nariz. E eu gostava imenso de ter sido professora. E as duas, a minha mãe e ela, tinham imensos diálogos interessantíssimos.
E são dessas coisas que a gente nunca sabe, mesmo de uma pessoa que já tenha a sua idade, saber os sonhos daquela pessoa. Eu já entrevistei 3 centenárias, uma nos biscoitos e 2 aqui. E uma delas foi a nossa ilustre Josefina do Canto e Castro. E volto a dizer que tenho pena que o nosso Miguel não esteja aqui. Está bem eu, mas ele é que não... Vou-lhe dar um aperto quando o vir. Acho que é bom. Acho que seria bom. E de qualquer maneira, eu tive bons mestres, eu tive boas pessoas que me deram muitos conselhos sobre a rádio e ainda eu permaneço com esses mesmos conselhos e agora estou como o Euclides, não ligues a ninguém. Ele também não ligou a ninguém, foi fazendo aquilo que ele gostava, como ele achou, e acho que ele fez sempre muito bem, como ele achou, que as pessoas, aquele modo de chegar às pessoas era o mais importante, era o mais bonito, e tem sido. Ele há 40 e tal anos de rádio, que ele até já está de cabelos brancos, não é? E agora com esta pandemia temos estado todos confinados em casa, quando nos virmos já nem nos conhecemos, só se for aqui. Muito Olha, obrigado. Diniz, há tanta coisa que se pode dizer e fazer, não só através... se a televisão é muito boa, mas a rádio faz os mitos e a televisão desfá-los. Se já não tem uma cara que possa aparecer, melhor continuar a fazer rádio. Obrigado pelo seu testemunho e vamos passar para o jovem, para o jovem da casa. O jovem da casa que é o João Manuel Dias. Obrigada. Mais uma vez facilitaste-me esta oportunidade de estarmos todos aqui e até juntos, mais juntos, porque vivemos todos à distância, não é? Não só por causa da pandemia, mas porque é mesmo assim que nós somos um de uma banda, outro da outra, mas felicidades. Continua, porque tu és um jovem que nos dá o prazer da leitura, da literatura, da poesia e de tudo quanto tu sabes e vais mostrando ao mundo que podes escrever, que podes dizer daquilo e de quem não faz absolutamente nada ou não escreve nada. Um beijinho. Muito obrigado, Filomena. Vamos passar então para o João Manuel Dias, que, como eu disse, é o jovem cá da casa, vai, portanto, falar também da sua experiência e deste projeto que todos já se referiram, portanto, do Diaspora Media Group. João Manuel, a tua experiência na rádio. Olha, a minha experiência na rádio estamos a ter aqui um problema. Vamos lá ver se eu consigo. Por um em mute, não é? A ver. Está ótimo. Agora está bom. Está ótimo. Pois, a rádio para mim foi sempre... Deixa eu ver aqui. Agora não te ouvimos. Está em mute? Agora não te ouvimos. E agora? Agora estamos a ouvir perfeitamente bem. Pronto. A minha imagem não aparece, mas não interessa. Pois para mim a rádio... A imagem está a aparecer agora. Eu estou a ver-te. Está muito bem. É no quadradinho de tempo. A minha experiência da rádio, para mim a rádio foi sempre uma paixão desde criança. Eu lembro-me aos 9 anos, em Angola, na cidade de Nova Lisboa, onde é que eu nasci, no tempo de férias eu pegava num pau, punha numa mesa que a minha mãe e os meus pais tinham lá no quintal, fazia daquilo o meu estúdio, punha-me a ler notícias, a fazer programas da rádio, enfim, enquanto que os outros andavam a jogar à bola, eu fazia isso. Quando cheguei aos Estados Unidos da América e graças a uma linha aberta que aconteceu na KRV em que eu participei, um grande amigo meu, foi o Humberto Cunha, que na altura tinha um programa chamado Hora H, ouviu a minha voz nessa linha aberta e mais tarde encontrou-me numa festa portuguesa e perguntou-me se eu não queria de maneira nenhuma colaborar com ele e fazer alguns anúncios
Na altura era só para fazer alguns anúncios. É claro, quando isso aconteceu, eu fiquei logo todo entusiasmado e disse logo que sim. Na outra sexta-feira a seguir, lá estava eu nos estúdios da KRV, mais Humberto Cunha, a gravar uns anúncios de uma casa que vendia carpetes, etc. Mas os anúncios não ficaram por ali, porque logo depois da gravação dos anúncios, o Humberto tinha o seu programa Hora H e eu forcei-me praticamente para dentro do estúdio e sentei-me ao lado dele para ver como é que ele fazia aquilo, e ele não teve outra oportunidade senão de me pôr no ar e de fazer uma pequena entrevista. E foi assim que comecei a fazer rádio aqui na Califórnia. A partir daí comecei a tomar conta do programa dele, porque ele foi de férias. Qualquer produtor independente, desde o Carlos Goulart, o Gínio Costa e muitos outros que não podiam, estavam de férias, não podiam fazer programas, chamavam para mim, eu era praticamente o pneu de socorro, fazia sempre aqueles programas, até que chegou uma altura em que o Sr. Batista Vieira convidou-me para eu trabalhar, primeiro ofereceu-me até em regime de full-time e depois em regime de part-time para trabalhar para a KRV, e eu fui trabalhar para a KRV em regime de part-time. É claro, eu assisti à KRV quando ela caiu, assisti ela a fechar. E foi realmente triste na altura quando isso aconteceu, mas apareceu depois com o Mário Vargas, depois mais tarde com o Zeca Lemos, apareceu o Rádio Clube Português, onde tive também a oportunidade de trabalhar com a Filomena Rocha, que era uma estação em género de circuito fechado em São José do Sr. João Rosa, é onde fiz também a parte. E mais tarde fui para a KATD em Concord. KATD fui eu que fui convidado pelo Sr. Rosa para abrir essa estação, ao princípio com os programas só aos domingos, e depois mais tarde aquilo evoluiu-se para mais programas diários, onde, salvo erro, o nosso colega Tito Rebelo esteve presente também. E isto foi uma experiência muito boa. Da KATD apareceu a oportunidade da KSQQ e da KLBS. Aí foi realmente talvez o lugar onde eu tive, tive a oportunidade de realmente me desenvolver mais no que diz respeito à rádio. A razão é porque comecei a me envolver em reportagens do exterior, que era uma coisa que eu sempre muito gostei. Tive a oportunidade de entrevistar grandes personagens, artistas, entidades que vinham do governo português. Automaticamente punham o João Manuel Dias a entrevistar toda esta gente. Trabalhei em conjunto com grandes profissionais como o José João, em transmissões do exterior de grandes festas como a festa de Castilhos, etc, etc. E infelizmente depois saiu-se da KSQQ e da KLBS do Grupo Batista Vieira, e eu tinha aqui em minha casa, tinha aqui um estúdio que tinha acabado de comprar, e eu pus-me a pensar, agora o que é que eu vou fazer com isto? Vender, ninguém me vai comprar. E então comecei a estudar a maneira de pôr isto na internet, sem perceber nada da internet, sem perceber nada como é que isto trabalhava. Resolvi arranjar a melhor maneira de pôr isto na internet, e foi sempre com uma intenção. A Rádio Portugal USA nasceu há 10 anos, exatamente com a intenção de juntar o maior número de produtores independentes num só local. E a razão por que resolvi fazer isto foi porque exatamente quando comecei a trabalhar para a KSQQ e para a KLBS, notei que realmente havia uma falta, que era aquela falta de diversidade de produtores independentes que nós, nos anos 80, quando eu comecei em 1980, nós tínhamos essa diversidade e tínhamos essa amizade com esses produtores independentes. E então eu vi que realmente havia essa falta e disse, não, se eu abrir qualquer coisa, tenho de arranjar maneira da gente poder distribuir o áudio para o estúdio de Euclides Álvares, para o estúdio de Miguel Cante Castro, para o estúdio do Vital Marcelino, para o estúdio da Filomena Rocha, enfim, para o estúdio do maior grande número de produtores possíveis, para podermos assim continuar com esta rádio, já que através da internet os custos não são tão grandes que não se possam superar. Com a colaboração, com uma fraca colaboração que nós possamos ter, estes custos podem superar. E então isso aconteceu. Lentamente começou-se a fazer, primeiro veio o Vital Marcelino, depois veio o Euclides, veio o Miguel Cante Castro, veio o Eduardo Paim. Hoje em dia já temos também o Mário Costa na Costa Leste com o Rádio Portugal Boston.
Temos a Filomena Rocha Mendes, também recentemente entrou no nosso grupo, e nós vamos crescendo com o número de estações que estão a participar connosco e vamos crescendo também com o número de colaboradores. E vou-lhes dizer, a audiência tem sido uma audiência extraordinária. Nós recebemos mensagens praticamente de toda a parte. Ainda hoje de manhã, enquanto conversava com o amigo Diniz Borges, estava a receber mensagens de Paris, pessoas que nos estavam a escutar em Paris, outro realista em Paris que nos estava a escutar e que mandou-nos uma pequena mensagem, um pequeno hello de tudo isto que se estava a passar. Portanto, tem sido uma experiência extraordinária, tem sido uma experiência, este projeto tem sido realmente extraordinário, que me levou também para a televisão. Fomos os primeiros a transmitir o Carnaval ao vivo, via live stream, com a ajuda do amigo Euclides Alves, fomos os primeiros a transmitir a missa de Nossa Senhora da Assunção para os portugueses via internet e via live stream. Temos participado em vários projetos deste género, a transmitir através do live stream, YouTube, Facebook, etc, etc. E ultimamente temos tido a colaboração até de produtores que se encontram nos Açores, que nos vão enviando os seus programas para nós podermos passar aqui na Califórnia. Toda esta união, eu digo que quanto mais juntos nós estivermos, mais forte podemos nós crescer, e portanto eu estou muito satisfeito com este projeto, muito satisfeito, e para mim tem sido uma alegria fazer parte desta equipa de profissionais que eu tive, e eu chamo a todos eles profissionais porque acho que todos eles têm um contributo a dar à Rádio Portuguesa da Califórnia. Eu com um contributo muito pequeno, mas mesmo muito pequeno que seja, é um contributo que vá ao encontro da nossa comunidade. Eu acho que fazer rádio, a minha maneira de pensar do que é um bom locutor de rádio, é aquele indivíduo que não só sabe apresentar um programa, pôr música, anúncios comerciais, etc, etc, mas como também que pode conectar com a sua audiência. Isso é o que é o mais importante. A simpatia. Eu passo na Califórnia por todos os lados e toda a gente me conhece. E muitas vezes eu não conheço as pessoas vêm ter com João Manuel Dias, João Manuel Dias. Tudo isto é derivado à rádio e aos anos que eu tenho estado envolvido aqui na Califórnia na rádio. Obrigado, João Manuel. Nós temos mais ou menos 20 minutos nesta nossa maratona de celebrar os 100 anos de rádio da língua portuguesa na Califórnia, e eu queria pedir a todos uma reflexão de 2 minutos e meio. Eu sei que é difícil para nós que estamos habituados a falar na rádio, mas uma coisa de 2 minutos cada um, nos momentos, portanto, que nos restam. Primeiro, de toda esta experiência que nós acabamos de ouvir, portanto, desde a rádio de há 100 anos que estamos a celebrar, às programações independentes, a estes novos métodos que o João Manuel Dias foi o pioneiro. Já outros métodos também tinham existido, como ele falou, a gente chamava na altura, devem-se lembrar, a Rádio Caixa. O Euclides colaborou. Eu comecei uma estação de rádio ingenuamente em 1981 chamado Rádio Clube Comunidade, em Vaicélia. O Euclides fazia um programa de 1 hora por semana, não sei se te lembras. Euclides, mandavas o programa em cassete, é uma coisa impressionante. Era outro mundo. E o Rádio Clube Comunidade, que eu comecei com um outro senhor chamado Joaquim Correia Júnior, onde trabalhou, todos nós conhecíamos, o Henrique Pedal, trabalhou comigo, e aí há muitas histórias, e obviamente que, mas tinha de facto uma bela voz, e todos estes projetos, portanto, Rádio Livre, Rádio em Antena, portanto, como as rádios aqui LBS, aqui SQQ, aqui a RVI, aqui a IGS, etc., e os outros programas independentes que existiram, até à Rádio Caixa, a rádio que o João Manuel falou, portanto, também no projeto na área da Bahia, agora a rádio pela internet, que o João Manuel foi pioneiro nesse aspecto. Como é que vocês veem, conhecendo a comunidade atual, temos que, e talvez deixar o coração um bocadinho atrás, como é que vocês veem a rádio na Califórnia? Obviamente não temos uma bola de cristal, mas como é que vocês veem a rádio em língua portuguesa na Califórnia daqui a, digamos que, 15, 20 anos? Eu vou começar com o Tito desta vez. Como é que tu vês? Dinis, eu escrevi porque já sabia que ias impor um tempo determinado, e eu acho muito bem.
não é verdade? Portanto, se me das 3 minutos, eu poupo talvez 1 minuto e meio. Se tivermos em conta que a quinta língua falada no mundo é a língua de Camões, não nos podemos aliar da grande responsabilidade que toca à rádio na preservação de algo que muito nos honra e pode futuramente ser o pão de cada dia de muita gente. Ser poliglota é um meio de vida. Preservar a língua de um povo que se move em 182 países deste planeta pode ser na Califórnia não só um excelente legado cultural, mas também um orgulho de vermos os nossos jovens ocupando as mais honrosas cadeiras estatais e federais, porque o tempo, que é o grande mestre da vida, já nos mostra números interessantes para que a rádio dê o grande salto que já devia ter dado na procura da junção que ajudará cada vez mais os jovens portugueses a falarem a língua de seus pais, a língua de seus avós. Dito isto, gostaria de vos dizer que há realidades que não podem ser mudadas, mas há mudanças que devem ser feitas para mudar essa realidade. O Diniz tem tido, na sua missão de professor, tem tido uma parte dele próprio oferecida a isto que estamos a fazer, à preservação da língua de Camões, a quinta língua do mundo, a quinta língua que mexe e que se ouve em 182 países. Tudo aquilo que está para trás dos pioneiros que começaram a rádio, para eles terá que ir sempre o nosso agradecimento, porque muitas vezes foram eles que com o seu vocabulário ensinaram aqueles, como Euclides disse, que chegaram a haver analfabetos a fazer rádio. A junção, o esforço que o Diniz está a fazer, o esforço que deve ser feito é motivarmos esta juventude para que a rádio se preserve, para que a rádio seja viva e feita por eles, porque nós temos algo de muito, mas muito para mostrar ao mundo que continuamos a ser um farol que saiu barra fora, descobriu novos mundos, ou melhor, deu novos mundos ao mundo. Somos portugueses, somos orgulhosos, mas temos razão de o ser. Basta mais um bocadinho de esforço e muitos desses jovens estarão tentando preservar aquilo que nós fazemos. Falar a língua de nossos pais, de nossos avós. Para todos vós, um abraço. Não tenho mais tempo, não é verdade, Inês? Não, temos. Eu queria te dizer algo. Um abraço final daqui a bocadinho. Eu queria te dizer algo muito interessante que se passou em 1978, se não me engano. Eu vou ler isto como se estivesse a relatar futebol, está bem? Está bem. Só um minuto, julgo eu. Estamos em Canérica, junho de 1968, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Primeira transmissão em direto e em português de um jogo de futebol entre os Unidos de Denver e o Vasco da Gama de Britsport. Estação WANI-FM, da tarde, 1 da tarde, início do jogo. Relator Tito Rebelo. Comentários a cargo do Padre António Moura e Dr. José Augusto da Gama. A ansiedade era tanta da parte dos jogadores como dos elementos que iam fazer a transmissão. Ambos jogávamos pela primeira vez. Era a primeira transmissão de um jogo de futebol em português na América. Técnico de som, Pat Carlone. Olhámos o relógio, faltam 10 minutos e do Pat Carlone nem sombra. 5 minutos, um carro cinzento entra junto da bancada central. Nele, Pat Carlone. Traz na mão um pequeno rolo de arame. Calmamente, vai atrás de um poste telefónico, atira o rolo, passa-o por cima do poste, pega na ponta do arame, liga ao poste, pega na outra ponta, liga ao sistema de som que nós íamos usar para transmitir. Aperta um parafuso, não sei que parafuso. Olhamos para o relógio, faltava 1 minuto.
Ele olhou para nós e disse: não se esqueçam de desligar isto do poste, e foi-se embora. O Dr. José Augusto da Gama, mais tarde parlamentarista pelo CDS e já falecido, disse para ele: mas que grande filho da puta que tu me saíste. Pet Carlone era filho de mãe portuguesa. Voltou-se para o Dr. Gama e disse em português: a minha mãe não é o que tu disseste. O Dr. Gama apertou-lhe a mão e pediu desculpa. O jogo terminou empatado 1-1. Grande história, sim senhor, muito bem. João Manuel Dias, it's a hard act to follow, como se diz em inglês, mas como é que tu vês de facto a rádio em português com este projeto teu inovador, o Diaspora Media Group? Achas que as rádios cada vez mais, não só em língua portuguesa, diria mesmo em todas as línguas, vão para estes sistemas? Olha, eu vejo que a rádio do futuro aqui na Califórnia, e não só na Califórnia, já na Costa Leste, as grandes estações, como algumas que nós conhecemos, já estão a ter algumas dificuldades no que diz respeito à publicidade. Portanto, as rádios do futuro vão ter de que abraçar toda esta nova tecnologia, e há tecnologias novas a sair diariamente. A Rádio Portugal USA, por exemplo, pode ser escutada em todas as plataformas, através da nossa aplicação. Temos também uma aplicação no Alexa, temos uma aplicação que pode ser as pessoas que têm aquelas caixas que é para verem jogos de futebol na televisão, podem escutar a Rádio Português na televisão. Nós temos de continuar a explorar estas novas tecnologias e impor estas novas tecnologias para o futuro da rádio portuguesa. Uma coisa que eu estou um bocado preocupado, e temos andado à procura de indivíduos que queiram fazer rádio, especialmente jovens, e poucos têm sido aqueles que têm aparecido. As pessoas que aparecem são veteranos da rádio, que já há muitos anos estão a fazer rádio e que estão a chegar praticamente ao final dos seus anos da rádio. Dentro de dias reformam-se e acabam os programas, esses programas. E, portanto, há uma necessidade da juventude começar a aderir e começar a juntar. A Rádio Portugal e USA tem à disposição o número de horas que quiserem para esses jovens, para eles poderem começar a fazer rádio, para nós podermos continuar com esta rádio no futuro aqui na Califórnia. Filomena, temos apenas alguns minutos, temos apenas 6 minutos para dividir entre ti e o Euclides. Portanto, mais ou menos em 2 minutos e meio, dá a tua perspectiva de rádio, dá a tua perspectiva daqui a uma dúzia ou 15 anos, ou 20 anos. O que é que tu vês? Eu não vou fazer um relato, nem vou sequer, porque se o fizesse eu metia golo. É uma oferta para o João Manuel Dias. Se ele precisar de um relator desportivo, ainda lhe vou dar uma ajuda. Ok. Eu acho que nós todos fazemos falta, mesmo mais velhinhos, para ensinar aos novos. Esta é a primeira coisa. A segunda é que a rádio hoje em dia está completamente diferente, porque nós não temos milhões de dólares para ter uma estação como antigamente se fazia. Esta também é outra situação. E já que as coisas estão tão facilitadas com a internet, todos podemos aproveitar este meio que, afinal de contas, até nos caiu do céu para os mais pobrezinhos. E nós, neste contexto, somos todos pobrezinhos aqui. Não temos milhões, para não dizer de outra maneira, mas temos um coração grande, que até faz coisas grátis. Nós anunciamos às pessoas as coisas boas que Portugal tem, Portugal dentro, aqui e lá fora, porque nós somos um Portugal quando nós estamos todos juntos, e nós fazemos esta amálgama que pode não ser muito grande, pode não ter muitos milhões de pessoas, mas quando estamos juntos, unidos e amigos, nós somos alguém.
e nós contamos. Tive uma professora da minha filha que ao 4º ano da escola das 5 Chagas disse: por favor, please, don't talk Portuguese at home with Jessica. O quê? Estás a brincar comigo ou o que é que te aconteceu? E eu disse: olha, desculpa, mas a cabeça serve um penteado, serve para fazer o penteado, mas também para pensar. Um fósforo é que a gente risca e ele apaga-se. Mas quanto mais tu desenvolveres a tua língua e a língua dos outros, tu és mais gente, tu podes ser mais. Ela ficou muito, nem sei dizer como é que ela ficou, não ficou contente naquela altura, mas depois, quando a minha filha se graduou das 5 Chagas, as lágrimas dela corriam-lhe pela cara abaixo, ok? E felicitou-me, e é engraçado porque nós temos pequenos no nosso grupo de folclore que uma casa inteira não fala português. O pai e a mãe falam porque vieram ou de São Jorge ou do Pico, mas as crianças não falam português porque os pais fizeram o que os professores disseram: não deixes os teus filhos falarem português em casa. Então o quê? Não. Por isso hoje se batalha muito. A Darling ensinou português, as 5 Chagas já não ensinava português, não consentia que se falasse português dentro da escola, não poderia ter nada, só foi depois quando o padre, que hoje é padre, António Silveira, que se fundou a escola de português nas 5 Chagas e então aí nós tínhamos português nas 5 Chagas, mas era independentemente da escola. E isso é muito mau. Razão que, agora, falando na rádio, a rádio vai ensinar, vai continuar isto que foi interrompido de se falar a nossa língua portuguesa. Somos ricos, nós temos, não só o Camões, nós temos montes de escritores que daquela altura passada e da presente. Embora eu não concorde com esta coisa de se mudar, como é que eles dizem, o acordo ortográfico, eu continuo a escrever com o acordo antigo porque eu não assinei o acordo com mais ninguém. Mas acredito naquilo que se pode fazer, que é ensinar e dizer às pessoas que a nossa língua é grande, que os nossos escritores foram grandes, que fizeram coisas lindas. Olha, e não me venha com a história de decapitar aquele porque esteve na África e daquilo e acolá, e como pintar o Santo António, pelo amor de Deus. Porque essas coisas, para mim, isso não existe. Português é português, não quer dizer mais nada. E aproveitar agora estes meios de comunicação novos, a internet, que nos põe no mundo, nem sequer é num 10º de segundo, não é? Diniz, eu estou a gostar tanto de muito obrigado. Eu vou dizer ao Euclides, acho que já está, agora já tens 10 segundos, não, estou no gozo. Tens mais ou menos 2 minutos e meio, está bem? Tens que fazer mais um programa. Amigo Diniz, amigo Filomena e João Manuel Dias e Tito Rebelo. A minha opinião pessoal sobre o presente e futuro da comunicação social, da rádio na Califórnia, durou 100 anos. Infelizmente e diretamente, a comunicação social, a rádio, caiu em mãos erradas de gente que viu dinheiro explorar e não viu que comunicar é uma coisa diferente. E, além disso, fazer rádio por amor é uma coisa. Fazer rádio por dinheiro
é outra coisa. É outra. Esta é a minha própria opinião. Futuro da comunicação social na Califórnia. O futuro da comunicação social não tem futuro. Então o filho que é da idade do programa, 3 semanas mais novo, mais velho que o programa, nunca se importou com isto. Adora, ajuda, faz o que o pai pede. O outro gostava, por razões que não vou mencionar, não pode, mas chegou a fazer rádio, limitado, mas chegou quando eu fui para a China, mas a minha mulher, ele fez o programa 2 semanas e mais uma vez ou outra de ir de férias. O que quer dizer é o seguinte, não há continuidade. A nossa língua, pode haver um jovem ou outro jovem que goste disto, não quer o compromisso. Não entra numa estação de rádio porque não lhe dão oportunidade. O João Manuel Dias deu oportunidade a toda a gente e é isto é o presente. O João Manuel projetou a Diaspora Media Group como presente e futuro. Presente e futuro. Mas o passado ardeu em mãos de gente errada. Um abraço a todos e vamos continuar. Enquanto Deus quiser, vamos andar por aqui. Claro, eu queria agradecer a todos e antes de darmos isto fechar, temos apenas 2 minutos, mas eu queria agradecer a todos. Eu também queria dizer uma coisa que o Euclides disse-me há muitos anos atrás, quando eu lhe falei uma vez sobre a rádio e o futuro da rádio, porque nós, ao falarmos dos 100 anos que estamos a celebrar, acho que temos que falar um bocadinho, como fizemos, sobre o que poderá acontecer nos próximos 10, 15, 20 anos. E o Euclides há anos dizia-me assim, rapaz, ele disse-me assim, rapaz, cada vez que morre uma pessoa velha, eu perco uma família. E eu cito isso muitas vezes. Eu cito isso porque vem na linha daquilo que a Filomena disse há pouco. Ou seja, muitas vezes a rádio estava a ser ligada nas casas das pessoas porque a avó estava viva e era a avó que falava português com os netos, porque infelizmente os pais não falavam. Porque eu também tive a mesma coisa que a Filomena me disse, é que quando o meu filho mais velho, que ainda hoje fala português, mas pronto, não é o português que falava há muitos anos atrás, que fez rádio, portanto, aqui na Califórnia, na altura, com um programa de crianças que se fazia na estação onde eu trabalhava, e quando ele chegou ao jardim-escola, ao kindergarten, não sabia falar inglês. Ele nasceu na América. Eu vim com 10 anos e a minha mulher com 12. Portanto, tínhamos mais anos da América do que Portugal, mas eu não sabia falar inglês e a professora achou aquilo uma coisa, uma espécie de pecado capital. Como é que um rapaz nascido na América não fala inglês? Eu disse porque ele tem tempo bastante para aprender inglês. E foi assim, e foi para a universidade e não ficou atrás, nem ele nem o irmão, por irem para o jardim-escola sem saberem falar português. E ainda hoje falam português, o mais velho com 40 e o mais moço com 38, porque foi a primeira língua deles. E foi a língua que depois, a gente agora já fala a mistura das duas línguas, mas foi a língua que eles ainda falam com os avós. O Euclides tem muita razão quando diz, de facto, que infelizmente quando morre uma pessoa de idade, a família fecha o rádio e já não ouve rádio em português. Temos que fazer as coisas um bocadinho diferentes. A outra questão é que as novas tecnologias, só para vos dizer que de facto as novas tecnologias são de facto o futuro, ainda bem que o João Manuel Dias já há 10 anos, uma década, não é brincadeira nenhuma, teve esta ideia, porque eu faço um programa de rádio em inglês, infelizmente, mas é sobre temática portuguesa, o Portuguese American Hour, como todos vós sabeis, numa estação americana, não é? Querem uma hora de rádio em inglês sobre a comunidade portuguesa, eu não ia perder a oportunidade, não é? Mas a estação é em AM, onda média, e também está nas novas tecnologias, e só para vos dizer que no último semestre, quando eu estava ainda a dar aulas presenciais, um aluno veio ter comigo, ele vivia perto de Mercede, estava a frequentar a universidade, ainda está, em Fresno, e ele disse-me assim, senhor, eu ouvi o seu programa ontem, eu ia para casa e eu disse, ouviste na rádio, no carro? Eu disse, sim senhor, eu disse, mas estavas perto de casa? Sim, já estava muito perto de Mercede. E eu disse, ele vive um conheço de Mercede, e eu disse, mas estava-se a ouvir bem a estação? Ele olha para mim com a cara mais estranha deste mundo e disse-me, claro, mas porquê que não estava a ouvir isso? Porque a estação é em Fresno e não tem uma potência muito grande, tem acho que 2000 watts, sei lá o que é. E às vezes há zonas que não soube bem, portanto em Mercede fico surpreendido. E ele disse-me, não, mas eu ouço bem em qualquer parte. Disse, mas eu estava a ouvir no meu telefone. E disse, estavas no carro a ouvir rádio no teu telefone?
Ele disse, sim senhor, ninguém ouve rádio do rádio. Eu disse, mas não sabes que o rádio tem, que há ali uns botõezinhos e que diz AM e FM e aquilo toca. E ele disse, ó senhor, eu nunca liguei aquela rádio. Eu tenho 21 anos e eu nunca liguei aquela rádio. O meu pai, o meu avô talvez. Agora, eu ouço rádio no telefone. Eu ouço os podcasts e essas coisas todas no telefone. E portanto, ainda bem que é de facto, pode ser rádio para pobres, mas é a rádio que vai chegar a toda a gente, não é? Senhor cônsul, Eu não estou aqui como consular. senhor cônsul, Eu não gosto de falar de coisas tristes. por favor, ouça o que ele quer dizer, ok? 15 segundos é o suficiente. A mudança feita na Rádio Portuguesa da Califórnia foi algo que, bem analisado, é um marco da história, não só da rádio, mas igualmente da própria comunidade. Felizmente, As próprias rádios. Estamos a ficar sem tempo, acho eu. Não sei o que passou. sempre houveram pessoas de boa vontade para melhorar aqueles que sintonizavam essas frequências. Os historiadores da nossa comunidade não enjeitarão a hipótese deles falarem para que a terra não esqueça. Muito obrigado. Acho que assim é a melhor maneira de nós terminarmos. Muito obrigado, Filomena Rocha Mendes, muito obrigado, João Manuel Dias, muito obrigado, Euclides Alves, muito obrigado, Tito Rebelo. Muito boa tarde ou boa noite para todos. Portanto, isto vai ficar arquivado no nosso canal no YouTube, obviamente através do Portugal, da Rádio Portugal USA e da televisão portuguesa da Califórnia. Muito obrigado, João Manuel, por fazeres tudo isso. Obrigado. E também vai ficar arquivado na universidade porque temos que manter esta nossa história viva. Os portugueses continuam bem vivos de uma forma ou de outra na Califórnia. Muito obrigado a todos. Até sempre. Obrigada. Um abraço. Obrigado, um abraço. Um abraço. Adeus. Adeus.